Nós estamos aqui mais uma vez nos estúdios da Agência Ômega com o programa DigoCast e no quadro Os Vereáveis. E eu estou aqui hoje recebendo a Marina, né, a Marina Salgueiro, ela que colocou o seu nome como pré-candidata a vereadora para as eleições de 2024 aqui em Amambai. Então, seja bem-vinda, Marina, aos estúdios da Agência Ômega, seja bem-vinda ao DigoCast. Obrigada, Rodrigo. Obrigada pelo convite. Boa tarde, Raul. É um prazer estar aqui para esse bate-papo. Legal. Marina, você é amambaiense. Sou amambaiense. Você teve um tempo fora? Como é que foi? Meus pais foram embora em 89, eu fui, depois já fui noiva. Casei, voltei para Amambai, fiquei uns meses. Ele trabalhava em concessionária e daí fui mudando muito para várias cidades. Morei em várias cidades do Mato Grosso do Sul, depois voltei para o Mato Grosso. Nesse tempo todo, foram 23 anos fora de Amambai. Mas você é nascida aqui. Sou nascida aqui, criada aqui, fui embora com 18. É, aquele velho ditado, né, Raul? Diz que quem bebe das águas do Panduí, né? Não sai de Amambai, Não volta para sai, Amambai. volta. Pode dar uma dor de barriga, mas vai, toca o Ali, barco. quando era muito bonito, quando era pequena, gente, era lindo. Ah, é? Eu gostava, achava lindo. Marina, como que seu pai veio parar em Amambai, que veio constituir família aqui? Meu pai era paulista, construtor, veio trabalhar para construir sede de fazenda, Mangueira, com uma equipe, conheceu minha mãe, depois acabou ficando aqui, se tornou comerciante, fazenda, tinha comércio, fazenda, político. Político. Então tá no sangue, tá na veia? Me criei com políticos na minha casa. Ele foi vereador, na época que vereador não ganhava nada, trabalhava muito, se dedicava. Depois foi secretário de obras, na época com Dejacir. Naquela época era meio como um vice-prefeito também, porque era por nomeação. Foi um dos últimos a ser nomeado pelo governador, o prefeito nomeado. Né? E depois, ser político dá trabalho, né? Cobra-se muito, toda hora a gente. A minha mãe não gostava muito, intimou ele, ou você se afasta, ou eu largo de você. Ah, era ele, era a política ou eu? Porque também tinha as coisas, né? Tinha o comércio, tinha a fazenda, e isso tomava muito tempo também. Mas a política sempre teve na veia, sempre gostei. Eu era, acho que, a única filha mesmo que gostava mais de política. O sonho dele era me ver na política também. Ele sempre falava. Eu gostava muito de trabalho manual. Nós fomos uma vez para Campo Grande e eu queria pintar a tela. Eu pintava em tecido. Ele falou, te compro as tintas se você comprar um livro de política. Meu interesse naquela época, 12 anos de idade, eu gostava de estar no meio de gente, sempre criei. Mas não era a política, era as telas, né? As tintas para tela. Tive que comprar o livro. Se você me perguntar qual é o livro, eu não lembro. Mas ele me deu, só não lembro se eu li todo ele também não, porque depois, com o tempo, a gente vai criando vínculos com algumas coisas e vendo. Depois voltei para Mumbai, comecei a me envolver com a política. E aí você vai gostando e vendo que aquilo faz parte de você também. E você, molequinha pequenininha lá, acompanhando seu pai tudo nas reuniões. E sempre estava em casa, né? Aí volto meio quietinha, porque criança naquela época não podia falar. Você ficava ali ouvindo, encostadinha. Às vezes nos almoços você ouvia alguma coisa, sempre estava todo mundo. Era diferente, né? Era aquela história de estar todo mundo na sua casa, todo mundo falava sobre tudo, mas as crianças só ouviam. Essa que é a minha dúvida. Dá a impressão de que a política, a dinâmica, o dia a dia do político antigamente era bem diferente com o político de hoje, né? A gente tem a questão também, a questão óbvia da informatização, a questão digital e tudo mais, mas eu acho que parece que a dinâmica do dia a dia de um político era bem diferente do que era hoje. Você enxerga assim que tinha muita diferença? O que tinha muito antigamente que hoje em dia não tem? Como que você vê essas diferenças assim? Era interessante comparar você criança e hoje em dia você vê como que é o cenário da política, como que era diferente. Para um vereador, por exemplo, que no caso era o seu pai, né? Sim, era pessoas em casa mesmo, se reuniam nas casas. Acontece muito isso nos bastidores, né? Mas
era diferente, não tinha esse tumulto todo, era muita, poucos se envolviam, né? Acho que na política era quem realmente gostava, que estava ali, sabia que podia fazer alguma coisa ou fazer alguma diferença para uma cidade. Entendi. E, Marina, assim, quando você. Como que você fala, "Ah, agora eu vou ser pré-candidata a vereadora"? Como que você chegou para colocar o seu nome à disposição da população de Amambai para ser pré-candidata a vereadora? Na verdade, quando eu comecei, quando o Bandeira, como eu era secretária dele, logo que eu voltei para cá, fui trabalhar com ele como secretária. E ele chegou um dia e falou: Marina, vou ser candidato a vice, nós vamos fechar a clínica um período, você fica em casa, se não der certo, a gente volta. Falei: não, eu vou junto. Ele falou: sério? Eu falei: vou. Eu sempre quis estar nesse meio, você vai. E por ouvir ele sempre contar muita coisa, né, da política, os projetos deles, e você vai crescendo junto, aquilo com você, a vontade de estar ali no meio. E fui. Foi um pouco diferente, foi a minha primeira vez, acho que tinha mais emoção até assim, por ser a primeira. Aí fui trabalhar, depois o nosso grupo ganhou. Fui trabalhar na assistência como gestora do Bolsa Família e o Cadastro Único, que é uma imensidão de programas e coisas. Aí você começa a conhecer e ver que você pode, sim, com a tua experiência, com o teu conhecimento, começar a fazer a diferença na vida das pessoas, que é a população, para ela ter acesso ao que é dela de direito, o que foi constituindo. Depois fui para o PROCON, que também envolve o tratamento com o público e resolver problemas, tentar solucionar, tentar ajudar, orientar, né? Depois, caso do trabalhador. Então, tudo isso vai te instigando. Já fui pré-candidata, foi um pouco frustrante, mas teve um N situações, mas me fez querer ir mais. Às vezes, a gente cansa um pouco, mas aí você descansa e no outro dia continua. Desistir nunca, 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 nunca. Desistir não é Não, uma não, opção. não é opção, porque quando você tem ciência de que você pode fazer a diferença de alguma forma, seja um pequeno ato seu, uma pequena ação sua, desde uma orientação, porque hoje eu estou servidora pública, mas antes de tudo, eu sou uma cidadã que foi ensinada pelo meu pai, pela minha avó, pela minha mãe, que a gente pode, sim, fazer muito pelos outros, pelas pessoas que a gente convive, pelo ambiente que a gente convive, que fazer a diferença é para isso que a gente está aqui. Legal. E Marina, o que é política para você? Já que você cresceu nesse meio, viveu nesse meio, o que é política para Marina? Política é querer fazer alguma coisa realmente diferente, de buscar a melhoria para o ambiente que você está, para a sociedade que você convive, nas pessoas que você conhece, seja de uma região, seja de um bairro. É isso aí, você está fazendo a diferença e buscar isso da melhor forma possível, que tem como, sim, Le- basta você querer e saber por onde começar. E colocando ter coragem, né? Porque isso é coragem. É, porque só quem coloca o nome à disposição que deve saber o frio na barriga que deve dar, né? E ser mulher, muito mais, eu acredito. Como que você vê, sendo mulher, quais são as dificuldades que você sente a mais na política? Porque a política, no fundo, nós vivemos num país machista, que o homem predomina, pode saber, em todos os campos, a maioria são. Que as mulheres estão conquistando seus espaços, mas que homens esquece que antes deles nascerem, foi uma mulher que gerou. E a mulher, ela guerra, ela tem garra, ela é guerreira, ela luta pela sua família, pelos seus filhos. E, e isso, quando ela vê que ela pode mais, ela busca a política.
Eu acho, de alguma forma, a gente faz política todos os dias. E aí, quando você quer fazer a diferença, você faz. E quando eu me vi viúva, com 2 filhos, o Emanuel com 12 e o Cauê com 6, e por tudo que eu passei, eu comecei a entender que eu podia fazer diferença na vida de muitas mulheres, né? E depois eu fui trabalhar com Bolsa Família, um ambiente que a maioria, as responsáveis familiares eram mulheres, e, e a gente vê que a gente não pode ficar quieta. Aquilo te instiga a fazer alguma diferença, é lutar por melhoria para você, para o ambiente. E se a gente quer uma melhoria para nossas vidas, não é só a tua vida que engloba. Quando você melhora o teu espaço, você melhora a vida de outros. Então, é isso que vai te movendo e vai amadurecendo com o passar do tempo. A ideia de se tornar político, de colocar e saber que pode. Legal. E Marina, assim, eu estava pensando aqui enquanto você falava, né? Você que acompanhou muitas, deve ter acompanhado muitas cenas assim, quietinha lá no canto, olhando o pai e nas reuniões políticas. Teve alguma cena engraçada assim que seu pai teve que sair pela tangente? Você vendo alguma coisa que aconteceu que te lembra, que te marcou muito nesses momentos políticos? Na verdade, em casa, era mais as conversas entre eles que sempre acabavam num churrasco, numa comida, na alegria, né, de alguma forma. Nos comícios, que tinha aqueles showmícios, né, que tinha alguma coisa assim, eu só lembro do meu pai, assim, não, porque meu pai era muito, como que eu vou dizer, ele era uma pessoa muito imponente, assim, forte, que eu lembro muito dele disso, né? Aham. Então, ele sabia o que fazer, e como se portar em algumas coisas. Mas não dava dizer não, se tivesse que falar, falava. Os comícios eram... Eu fui poucos, porque minha mãe não gostava. Então, criança, né, como que vai? Jamais, Não, segurava. já segurava. Mas eu tenho boas lembranças. Eu acho que vai ficando... Eram os amigos dele, como me tratavam muito bem, você sempre estava ali, era tudo da família, né? Sempre todos os almoços, uma festa que tinha, estava todo mundo. Então, sempre tinha aquele grupo. Era mais Legal. divertido, né? Muito pela questão que podia ter o tal do showmício, né? Hoje em dia já não É, pode mais. Então, se tornava um evento, só que, tipo, ao mesmo tempo que hoje em dia você vai, por exemplo, numa reunião política, você vai com aquele objetivo. Então, não existe... No máximo o atrativo que existe, malemar se tiver um comes e bebes, alguma coisa assim. Pô, mas você Já sabe, você antes sabe, era um que evento. nem isso você pode sabe mais, que né? agora, não, você sabe que agora é permitido o comício de novo, né? O comício. Aham. O Comício, showmício. mas o Comício. showmício não, porque E se o sempre... candidato puder tocar Aí vai depender vai que ele tem esse dom, né? E já É. toca ao mesmo tempo que ele faz. Então, Faz um showmício. era um atrativo a mais, né? Era um evento assim. Que as E se pessoas tornava iam, um né? e às vezes as pessoas iam. E é aquela questão: às vezes, quando você vai numa reunião política, às vezes você vai com o objetivo de ouvir o candidato. Mas às vezes, num showmício, as pessoas iam com a intenção de festar e aproveitar a festa, só que acarretava, ela nem ouvia o candidato. Às vezes ela conhecia o cara por causa que o chamariz foi aquele show, só que às vezes conheceu o candidato. E às vezes a pessoa se torna mais altruísta a pessoa se interessar por ele, porque ela viu, é legal, interessante. Ainda bem que agora tem os podcasts, né? E não tem mais os showmícios. Assim dá um emprego pra nós, né, Raul? Também. Mas era divertido. Eu gostava, gente. Assim a gente tem audiência, né, Raul? Tudo vai se adaptando, né? Eu acho que é tudo evolução, né? Acaba evoluindo e a gente vai acompanhando. Não, A legal. forma de alcançar as pessoas, né? Essa é a diferença, né? que nem as redes sociais hoje fazem muita diferença. Era totalmente diferente, né? A Igual tu política. comentou sobre mulher, eu acho interessante que, tipo, às vezes existe tanto esse preconceito sobre a mulher acabar entrando na política, sendo que ela é uma das
pessoas que têm mais capacidade e mais sensibilidade, às vezes, de se conectar com as pessoas. Sim. Diferente do homem, que às vezes é muito pragmático, é muito, entendeu? Ele é muito centrado ali no jeito de falar e tudo mais. A mulher tem uma capacidade subjetiva e sensível de, às vezes, se conectar com pessoas que, às vezes, o homem não tem tanta facilidade. Então, se torna uma capacidade maior dela perante o homem. Então, às vezes, esse Aquela preconceito é mais... empatia, né? Esse preconceito, às vezes, nada mais é do que um medo de perder espaço para as mulheres. Porque sabe quando a mulher eu acredito chega... que é isso. Mais medo mesmo do que... Porque nós somos muito mais sinceras, eu acho. Além da sensibilidade, a gente é muito mais sincera e se impõe naquilo que ela quer, deseja e deixa bem claro. Pelo menos eu sou assim. E muitas mulheres que eu conheço, elas se posicionam. E se a gente não se posicionar, você não acaba se isolando no meio de tudo, né? Então, não é fácil. Não, acho que nenhum setor para a mulher acho que é fácil. Até no trabalho, na conquista de um cargo melhor, de um salário melhor, eu acho que se a gente tiver consciência do poder que nós temos, de poder mudar as coisas e buscar, as mulheres vão chegar muito mais. Na verdade, deveria ser todo o mundo ser só das mulheres, né? Não que eu sou fã, não que assim, porque a gente Ela vai começar como é que é? Como que é o machismo ao contrário? feminismo, não. Não, mas não é. Feminismo. Hã? Feminismo. Feminismo, né? Feminismo. Mas não é. É que assim, é que as mulheres foram, de alguma forma, se acomodaram. Talvez por medo, por de uma forma repressiva que tem Repressiva, né? de fora, que ela não se impõe às vezes. Isso a gente vê em N situações, né? Mas nós somos muito mais mulheres do que homens, pelo menos no Brasil, né? Em todos os lugares. E então a gente tem que faz essa diferença. E sempre atrás de um grande homem tem uma grande mulher, porque é ela que apoia ele, é ela que segura as pontas. Então a mulher apoia os amigos, ela apoia o marido, ela apoia o filho, ela apoia todo mundo. E às vezes ninguém olha para ela, mas ela é forte. Isso eu falo por mim. Quando eu fiquei viúva, eu me vi com 2 filhos, pagando aluguel. Quando eu voltei para Mumbai, meu irmão falou assim: "Você é doida? Mumbai tá tão difícil lá", que ele tinha morado aqui um tempo antes de mim, tinha voltado quando meu pai ficou doente, né? Que meu pai acabou falecendo. Depois logo 5 anos depois, o meu marido faleceu. Falei: "Não, não tenho medo não, porque a família dele é daqui, né?" Aí o Conrado sempre quis voltar e eu sempre queria conhecer lugares novos. Eu gosto de desafios. Para mim, mudança era sempre bem-vinda. Então, eu não tenho medo disso. Aí meu irmão falava: "Ah, você é doida, voltar, tá parada." Eu morava em Tangará, uma cidade bem maior. Falei: "Não, eu vou", até porque a família do Conrado tinha um irmão dele, que era muito querido. O Mané falou: "Não, vem, tem os meninos, vou te dar um apoio." Mas eu nunca tive medo. Cheguei aqui, em 15 dias estava trabalhando, só deu tempo de arrumar a mudança. Depois trabalhei na Veneza um tempo, depois fui trabalhar com bandeira e assim foi para a política. Legal. E para você, Marina, qual que é a função de um vereador? Legislar, fiscalizar, ouvir a população, buscar melhorias para cada região, apoiar no que é bom para a cidade, né? E não ser omisso a tudo, né? Tem que ser justo, buscar que isso seja uma igualdade para todos, para que a gente tenha esse espaço e conquistar o que é melhor para a cidade, para a população. Legal. E uma outra pergunta que eu quero fazer para você, Marina. A Marina, tá? Sem ser a Marina política, a Marina cidadã. Quais que são as qualidades que você busca em um bom líder político? Sinceridade. Sinceridade. Que ele tenha, assim, conhecimento, certeza do que ele está buscando, conhecer pessoas do meio faz a diferença para ser um bom político.
Porque sem conhecimento fica difícil ter acesso, serviços, verba, tudo. E é uma pessoa dinâmica, tem que ser empreendedor. E coragem, né? Coragem, acho que é essencial, porque está cada dia mais difícil você tentar fazer sempre o certo. Nós estamos vivendo uma época meio esquisita, às vezes eu me pergunto. Eu fui criada, estudei em escola pública, a gente tinha algumas matérias e a educação acho que mudou muito, evoluiu algumas coisas, mas algumas coisas parece que se perderam. Eu estudei moral e cívica, estudava O SPB, né? cidadania, o SPB. Então, isso me fez moldar. E tem coisas, pessoas que eu lembro, professores que eu lembro, como a Viviane, que era uma pessoa que eu admirava muito, me ensinou muito pessoa, como cidadã. A professora Ivone, o professor Matheus, assim, que muita coisa que a gente conversava em sala de aula foram exemplos para mim de pessoas, de professor, então a professora de Eulides, de geografia, a professora Benta, são pessoas assim que me moldaram como cidadã, ensinar que é a importância da gente olhar para a nossa cidade, para as pessoas que moram, para o nosso vizinho. Eu fui criada para minha avó, que era uma mulher que ficou viúva também, nova, e ela sempre falava, quando você tem um problema, olha para o lado. O teu vai ser tão pequeno perto do outro. E quando a gente tem empatia, que acho que está faltando, até para o meio político mesmo, é cuidado. Isso muda. Quando o teu olhar, eu acho que fica mais fácil. Não sei se eu sou... Às vezes eu me pergunto por que me preocupar tanto com esse detalhe. Mas é assim que eu acho que tem que ser. Fui criada dessa forma. Se você pode fazer o melhor, faça o melhor sempre. Se alguém te pedir tua ajuda, independente, não precisa pensar no que você vai ter de retorno. Faça. Porque a gente sempre pode fazer. E pode fazer melhor. Legal, bacana. Vou te fazer uma perguntinha. A nossa pergunta clichê, né, Raul? Essa aí vai Essa ser aqui boa. essa pergunta sai em todo o Digocast. Se você pudesse dar um conselho para Marina quando criança, que conselho você daria para você mesma? Ouvir mais. Se eu tivesse parado um pouco mais, assim, questionar. Mas aqui também era totalmente diferente. Hoje, vejo pelos meus sobrinhos, filhos, que eu tenho bastante sobrinhos, né? Sobrinhos, netos até. Jesus, já? Já. Eu tive meu primeiro sobrinho, tinha 5 anos, né? Então, ouvir mais mesmo, questionar um pouco mais. Mas é que era uma época diferente, né? A gente não podia falar muita coisa. Porque eu era uma boa aluna. Mesmo estudando escola pública, era diferente. A gente se dedicava bastante, né? Eu acho que, como criança, como eu tinha plena certeza que eu era uma criança feliz e amada, então para mim era muito fácil. Tudo assim. Eu fui ensinada desde pequena a conquistar as minhas coisas. Mesmo meu pai tendo assim um poder aquisitivo bom, se eu queria uma sandália, que na época era a Melicinha, A Melissa. a Melissa, eu tinha que cuidar dos carros. A gente limpava o carro, meu quarto era o que eu cuidava, mesmo tendo uma empregada em casa, que nós éramos bastante irmão. Minhas coisas, eu, desde pequena, aprendi a cuidar. Aprendi a cozinhar pequena, sabe? Então, porque eu queria. Eu sempre fui muito curiosa, gosto de aprender muita coisa. Sempre aprendi mais, eu sempre me dediquei mais, eu procuro olhar mais o lado para aprender. Então, às vezes, o que eu me arrependo hoje, eu vou te falar mais como adulto, é não ter concluído uma faculdade. Depois eu fiquei viúva, me vi com os filhos, sem casa, pagando aluguel, e sempre me foquei em construir, ter minha casa, que hoje eu tenho, graças a Deus. Mas a gente sempre está pensando em dar uma melhorada na casa, vai deixando. Aí os filhos têm que estudar, a gente vai dando prioridade para os filhos, mas ainda vou voltar. Legal. E Marina, pensando em Amambai, como que você vislumbra Amambai para daqui a uns 10 anos? O que você acha como a Amambai pode estar?
Se Deus quiser, que eu acredito que tem um ser maior que conduz nossas vidas e que a Mambaí vai estar melhor. Que hoje tem muitas maneiras de buscar e as pessoas querem melhorar o ambiente que elas moram. E quando todos pensam, independente se é do comércio, se é da política, em melhorias para a sua cidade, para o ambiente que está, se dedicar de alguma forma, a Mambaí pode sim, a Mambaí vai estar melhor. Já melhorou muito depois que eu cheguei. Os últimos anos, a Mambaí tem uma outra visão para quem mora fora. Eu trabalhei com bolsa e com a Casa Trabalhadora, a gente atendia pessoas de fora, né? Aí muita gente elogiava. Às vezes quem está aqui não percebe. Eu acho que só precisa valorizar mais nosso espaço mesmo. Legal, Mas vai estar, sim, eu acho que vai estar bem melhor. legal. Marina, eu quero agradecer Eu que você agradeço. aqui, a sua presença no DigoCast. Tem pergunta para Marina aí, Raul? Ou tá Depois tranquilo? que ela respondeu do showmício lá, eu fiquei pensando só como Como era é? bom a época. Você participou de alguma vez disso? Cara, acho que quando eu era bem novinho, na época ainda que eu morava em Naviraí, eu lembrava dos showmício. E o interessante era isso, que sempre, tipo, o pessoal se preocupava em saber quem que era o cantor que ia vir tocar, né? Ah, vai vir João Bosco e Vinícius. Aí, tipo, mas é de quem Chitãozinho Chororó. é de quem o comício? Ah, tá nem aí de que partido que era, o pessoal ia, né? Mas é que nem eu falei, às vezes você ia, aí você tava totalmente desinteressado no político. Aí você chegava lá e falava, aquele é o fulano, aquele é o deputado, legal. Aí você começa a escutar o cara, entendeu? E aí você é criança e você tá lá, tipo assim, ansioso pra ver o show e tal. Mas a ideia do showmício era muito interessante, a, digamos assim, a atmosfera que se criava, né, em relação ao que é hoje, por exemplo. Hoje é um pouco mais pragmático, um pouco mais, digamos assim, certinho, um pouco mais de oratória, né, mas era momentos diferentes, assim, que é legal ver o contraste Eu com a acho que era uma política. maneira realmente de chamar o cidadão, né, para estar ali perto, porque era difícil para levar, né? Falar de Sim. política. E às vezes as pessoas eram Quem que ia uma. querer sair de casa, né? Quem queria sair de casa? Então vamos ter um show antes disso, né? E a pessoa ia. E hoje é tão importante você discutir política, né, Raul? É É, e até hoje, necessário. né? Até hoje, eu acho que hoje a gente vive num momento muito que as pessoas estão começando a engatinhar, assim, quem era tipo, totalmente contra e não queria estudar, entender melhor. Hoje eu acho que parece que as pessoas estão começando a se interessar um pouquinho mais sobre as coisas que foram acontecendo no país, ainda mais em âmbito assim da presidência e tal. O pessoal está começando a tomar. E é o que eu falo, não importa se o lado que as pessoas tomam, o estudo que as pessoas tomam, uma direção que elas tomam política seja um pouco divergente da sua, mas o importante é que ela estude. Tipo, se ela tem aquela posição, ela tem aquele rumo, aquela direção, que ela estude sobre aquilo e ela, tipo, se aprimore como Sim. pessoa para poder argumentar com você, por exemplo. Porque a melhor coisa que tem é quando tem uma discussão de pessoas que entendem cada um do seu ramo político, por exemplo, entendeu? Quando as duas pessoas realmente entendem, elas sabem discutir, um contrapor o outro e criar toda essa questão da discussão, mas que seja para realmente para algo maior, não para ser uma falácia de ataque Não. pessoal e tal, enriquece ainda mais a política. E parece que hoje em dia, principalmente os jovens estão se movimentando bastante. Que nem eu falei, independentemente da vertente De lado, política em né? si, do lado em si. Porque hoje em dia a gente também vive muita polarização. E o pessoal está começando a tentar dissipar disso, porque começa a ver que realmente é mais maléfica do que benéfica se polarizar tanto assim, discutir mais todas as possibilidades que tem politicamente falando. Então tá bem interessante hoje em dia. Quando você comentou sobre antigamente como era a política, eu fiquei realmente pensando como que é contrastante com o que é hoje. E a política vai se adaptando, né? Os políticos vão se adaptando. Que nem Sim. a gente contou sobre o showmício. Às vezes era mais fácil pro político organizar um showmício e aí chamar mais pessoas. Hoje em dia, para movimentar, por exemplo, uma reunião numa comunidade, você precisa convencer, aí você como pré-candidato tem que ir lá conversar com a pessoa, convidar para ela. Então, tipo, existe um movimento às vezes de convencimento maior, você tem que se dedicar um pouquinho mais para realmente as pessoas sentirem confiança em você. E isso é bom, porque politicamente a pessoa adquire mais confiança para você, é sinal que tipo você vai ajudar, vai ter mais capacidade de convencê-la a entender aquilo que você quer, o rumo que você quer para a cidade, para a comunidade, para o bairro e tal. Eu acho que no, com, com com a situação que está hoje a política, é muito mais difícil você estar na política. Porque a credibilidade que se conquista pode ser destruída a qualquer momento, né?
que depende muito de quem está ali para te ouvir. E as pessoas vão se cansando, né, de estudo e quer... Mas estar na política é querer fazer a diferença. E as conquistas que nós tivemos, eu sei de tudo desses... São 53 anos, né, gente? Dá para ter uma boa historinha. Então, as conquistas que foram tendo, as mulheres, as crianças, todas, e muitas hoje nem dão valor, mas é porque não se atentaram na história do passado do que a gente tem hoje. Hoje, muitas coisas melhores. E aí podem vir muitas coisas boas ainda. Basta cada um se envolver, se dedicar e querer fazer. Sim, se cada um buscar se inteirar, saber dos pré-candidatos quem são, conhecer a vida, que nem a gente fala, né? Puxar a capivara da pessoa, né? Aqui a gente chama puxar a capivara. Mas saber a vida pregressa do cidadão, né? Para estar depositando aquele voto de confiança em pessoas que realmente vão fazer a diferença. Não está por estar, né? Isso, vão fazer a diferença dentro da Câmara de Vereadores. Então, por isso, né, que a gente está aí com o quadro Os Vereáveis, né? Que é o quê? Apresentar todos esses cidadãos que colocaram o seu nome como pré-candidato a vereador aqui no município de Amambai. Hoje nós conversamos com a Marina Salgueiro, né? Ela que colocou o seu nome à disposição aí para ser pré-candidata a vereadora nessas eleições. Ela contou um pouco da história dela e a gente está aí para isso. Se você é pré-candidato, venha, né, Raul? Vem bater um papo. Venha bater um papo com a gente aí para contar a sua história para a população de Amambai. Marina, quero agradecer muito a sua presença aqui. Sabe que também é uma pessoa muito querida. Eu vejo como a Marina trata todo mundo. E faz tempo, né, Marina? Sim. Faz tempo, hein? Desde o... Ai, gente, eu dava... Foi logo que eu entrei na prefeitura. acho que estava no Bolsa. Foi logo, começou... logo que eu entrei na prefeitura, tem 13 anos. Foi Só 13 anos, Raul. Há um tempinho, né? Tem um tempinho. A gente se conheceu, eu entrei em 2012 na prefeitura, né? Eu entrei em 2013, na verdade. eu entrei em 2011 e logo depois eu conheci 2013. você. Que na época do Bolsa. São só 10 anos aí, 11 anos. Vai dar 12, né? 12? 11 anos. E eu vejo como a Marina trata todo mundo, como ela conhece todo mundo, como ela conversa com todo mundo, né? Hoje ela tá meio assim, hoje ela tá meio sem graça, porque ela tá sendo gravada, gente. Mas se você puder bater um papo com a Marina, rapaz, aí tem história, tem história e conta. A gente fica sentado às vezes conversando, né? Mas hoje ela tá tá mais... mas o interessante é que o podcast acaba se tornando uma vivência interessante pro pré-candidato, por exemplo. Às vezes o pré-candidato às vezes nunca falou para uma câmera, nunca foi entrevistado, nunca esteve à frente de alguém fazendo perguntas, ele respondendo sobre política, respondendo sobre si, que nem a gente comentou que é difícil responder sobre si. Sim. Então, às vezes o podcast, Os Vereáveis, aqui através do DigoCast, se transforma realmente às vezes num pré-treino, para um pré-candidato, para que ele começar a, digamos assim, quebrar um pouco essas amarras, ficar um pouco mais solto, criar um pouco mais de costume de falar para a Câmara, falar com as pessoas. Então, só tem a trazer benefício para a pessoa que é pré-candidata, porque ela às vezes vai vir nervosa, só que às vezes no próximo que ela for, às vezes lá fora, se ela não tivesse vindo aqui, lá ela já está mais ela sente mais solta, mais tranquila. Então mais é um treinamento, mais descolada, entendeu? Mas independente de tudo, tem que ter coragem. Tem que ter coragem. Tem que ser Marina corajosa. Corajosa. Eu joguei. Marina, obrigado. Obrigada a você, Rodrigo. Foi um prazer. Obrigada, Rodrigo. Tamo junto.